presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a decisão da Suprema Corte americana, que concedeu imunidade parcial a Donald Trump, seu rival na corrida eleitoral desse ano. Segundo Biden, a medida abre um precedente perigoso e ataca princípios legais. Vamos acompanhar a fala legendada em português. This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law. Not even the President of the United States. With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed. For all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do. This is a fundamentally new principle, and it's a dangerous precedent, because the power of the office will no longer be constrained by the law, even including the Supreme Court of the United States. The only limits will be self-imposed by the President alone. This decision today has continued the court's attack in recent years on a wide range of long-established legal principles in our nation. A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos diz que ex-presidentes têm imunidade em relação a atos oficiais vinculados às suas atividades como chefe de Estado. E isso está sendo visto como uma decisão que acaba favorecendo a defesa de Donald Trump em diversos processos nos quais ele é acusado. Agora, Duda Teixeira, no programa de estreia na TV, ontem, segunda-feira, 1º de julho de 2024, essa data que a gente vai guardar sempre com muito carinho, nós falamos a respeito da semana positiva para Donald Trump, com a performance muito ruim, criticada no próprio campo do Partido Democrata do Joe Biden no debate eleitoral de quinta-feira passada, e com essa decisão da Suprema Corte que acaba aliviando o candidato republicano. Agora o Biden, ele entra nesse debate criticando a Suprema Corte, que tem 3 juízes indicados pelo ex-presidente Donald Trump, na época, evidentemente, que estava no Salão Oval, e com isso aproveita para tentar mudar a pauta, que está toda voltada para as capacidades físicas, mentais do Joe Biden, e ele agora precisa de uma outra agenda para permanecer na disputa. Felipe, o Partido Democrata e a grande maioria da imprensa americana que é pró-Partido Democrata já tinham um discurso ali para falar, olha, se o Trump voltar à Casa Branca, ele vai ser um ditador, a democracia vai mesmo para o brejo, a gente não pode deixar isso acontecer, temos que votar no Joe Biden todo mundo. Então, essa decisão da Suprema Corte de dar imunidade para o Trump como ex-presidente nos atos oficiais, aí precisa entender o que é isso, acabou reforçando esse discurso, essa narrativa que já estava vindo no Partido Democrata. Então, que o Biden está falando assim, olha, a gente tira os limites dele e aí, se ele assumir, ele vai fazer o que quiser. E o Trump dá um pouco de margem até para esse discurso, porque ele estava dando uma entrevista para um repórter, acho que era da Fox News, e ele perguntou para ele, mas você, se voltar para a Casa Branca, vai usar esse poder para ir atrás, perseguir os seus rivais, os seus opositores? E o Trump respondeu, só no primeiro dia. Então, acaba até reforçando esse discurso aí. Agora, não acho que colhe, né? As pesquisas de opinião não mostram que os americanos veem o Biden como um grande defensor da democracia americana. Algumas pesquisas até mostram que vem mais o Trump tendo essa função do que o Biden. Você saberia explicar o motivo dessa percepção, Duda? Ou pelo menos especular? Sim, a turma pró-Trump entende que teve, sim, roubo de votos na eleição de 2020. Uhum. Nada foi provado, mas eles desconfiam muito disso, então eles acham que o Trump foi roubado e também... Uma narrativa que foi estimulada pelo Donald Trump, como Jair Bolsonaro estimulou aqui, pelo menos indiretamente no Brasil. E um dos grandes temas dessa eleição é a questão da imigração. E esse pessoal pró-Trump acha que está tendo uma coisa que é tipo uma substituição de população, que é uma coisa que
os franceses pensam isso também, né? Quer dizer, que os democratas estariam deixando os imigrantes entrarem no país para depois ganharem direito a voto e aí subverter a democracia americana. Exato, essa já é uma crítica antiga feita no campo da direita americana à esquerda, no campo dos republicanos ao Partido Democrata, de que... outro dia, inclusive, eu vi um comentário à direita que, olha, se as pesquisas mostrassem que esses imigrantes que entram nos Estados Unidos votassem em sua maioria para os republicanos, e aí eles mostram a taxa invertida, porque na verdade é entre 60% e 70%, se eu não me engano, para os democratas e 30% no máximo para os republicanos. Se fosse ao contrário, até 70% para os republicanos, os líderes ali do Partido Democrata no Senado já teriam feito uma legislação diferente. Mas como eles acabam se favorecendo com esse potencial eleitorado, então estimulariam isso. Essa é a crítica que é feita, né? Agora, se a gente olha também os dados direitinho, demora um pouco para um imigrante legal entrar nos Estados Unidos, se consolidar, arrumar um emprego, e conseguir ter o direito a voto, né? É todo um processo burocrático demorado. E o que a gente vê, principalmente no Texas e na Flórida, ali em Miami, é que essa turma que já está lá há mais tempo vota nos republicanos, né? Principalmente os cubanos da Flórida, né? Então não faz muito sentido dizer esse tipo de coisa, porque aqueles que conseguiram cidadania já não são tão pró-democratas, ainda que os democratas historicamente tenham sido mais favoráveis à questão dos direitos humanos e permitir a entrada dos imigrantes. E me parece que também reforça essa percepção de que o Partido Democrata, o Joe Biden, que toda essa turma contrária ao Donald Trump acaba solapando a democracia de alguma maneira, os processos contra o Donald Trump. É como se eles viessem de democratas dentro do Estado, né? Nos Estados Unidos tem até aquela expressão de deep state, né? O Estado profundo, como se houvesse tentáculos ali, a instrumentalização política dos órgãos de fiscalização e controle, dos tribunais, tudo que eventualmente a gente aponta no Brasil, só que o lado trumpista ele cria toda essa percepção, estimula essa percepção que na verdade são democratas que estão fazendo uma retaliação política ao Donald Trump, como se ele não tivesse tido nenhuma conduta, no mínimo, inapropriada. A gente sabe que o Trump está condenado por falsificação de documento para cobertar uma compra de silêncio em razão de uma relação que ele disse que não foi sexual com uma ex-atriz pornô. Tem o caso da insurreição, como é chamada nos Estados Unidos, de 6 de janeiro de 2021, que teve o seu equivalente, mais ou menos, no Brasil, em 8 de janeiro de 2023. O Trump teria estimulado, o Alexandre Borges, até no Meio Dia em Brasília, outro programa aqui do portal O Antagonista, estava falando a respeito do discurso que o Trump deu naquele dia, que foi, no mínimo, irresponsável, mas dentro do lado trumpista existe essa percepção de que ele é perseguido, porque as elites democratas tomariam conta do Estado e estariam fazendo isso justamente porque o veem como um perigo eleitoral e, obviamente, para a democracia também, cada um com a sua visão. Felipe, e eu acho que essa percepção entre os trumpistas ela foi reforçada porque o caso que mais evoluiu é justamente esse caso do pagamento do silêncio da Stormy Daniels, a atriz pornô, que é um caso insignificante, né? Na verdade, a punição é para o advogado que confessa que ele pagou o dinheiro, mas que em vez de colocar isso como despesa de campanha, colocou como despesa jurídica, né? Legal. Mas você vê, é uma questão muito pequena para você criar um caso muito grande. Então, assim, realmente dá a impressão de que tem um viés político, porque senão não faria tanto sentido, tanto barulho e tanto gasto de tempo e dinheiro só por causa disso daí, né? É discutível, né, se é uma questão pequena ou não. É porque eu entendo que você fale no sentido de que é uma questão mais da vida íntima, pessoal e tal, mas que teve ali um indício de violação de uma regra. Agora, que isso não configura, vamos dizer assim, todas as chances possíveis de que o Donald Trump realmente vai se tornar
um presidente se voltar ao cargo autoritário a ponto de transformar os Estados Unidos num regime autocrático como existe, né, na Rússia, na China, na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, etc. Quer dizer, tem uma distância também para isso. Mas todos os escândalos envolvendo o Donald Trump acabam reforçando essa crítica de que ele é um perigo para a democracia americana, uma crítica feita por muitos intelectuais, inclusive. Que, fazendo uma comparação aqui para entender melhor o meu raciocínio, imagina se o caso que tivesse evoluído mais rapidamente fosse aquele que o Trump liga para o secretário de Estado na Geórgia e fala: a gente precisa encontrar não sei quantos mil votos, né? Quer dizer, fica muito mais evidente que ele precisava ser condenado e que é um caso realmente grave, é uma ameaça à democracia americana, ou o que for. Mas esse daí eu acho que realmente não tem essa importância toda e por isso que eu acho que dá essa sensação de perseguição mesmo. Maravilha. E o Lloyd Doggett, de Austin, no Texas, é o primeiro deputado do Partido Democrata no Congresso dos Estados Unidos a pedir que Joe Biden desista da corrida eleitoral. Eis um trecho da nota que ele divulgou, lá no nosso portal tem na íntegra. Abro aspas. Biden continua a concorrer substancialmente atrás, quer dizer, ele permanece atrás nos números ali, dos senadores democratas em estados-chave. E na maioria das sondagens ficou atrás de Donald Trump. O debate proporcionaria algum impulso para mudar isso, mas em vez de tranquilizar os eleitores, o presidente não conseguiu defender de modo eficaz, as suas muitas realizações e expor as muitas mentiras de Trump. O presidente Biden salvou a nossa democracia ao libertar-nos de Trump em 2020. Ele não deve entregar-nos a Trump em 2024. Fecho aspas para esse deputado do Partido Democrata, cuja nota repercutiu muito nas redes sociais hoje. Aliás, eu entrei na conta dele no X, não tinha a nota dele, a nota foi divulgada por um repórter do Texas, o estado que ele representa, e o repórter depois falou com ele no telefone, publicou mais detalhes a respeito dessa conversa, mas nas últimas postagens, as postagens anteriores desse deputado, muitos eleitores democratas e certamente a militância do partido entraram lá para chamá-lo de traidor. E, obviamente, a gente vê essa semelhança, né, Duda Teixeira, dos Estados Unidos polarizados, assim como o Brasil, e qualquer crítica ou mesmo um pedido que se faça de desistência de corrida eleitoral para derrotar o adversário, quer dizer, com esse raciocínio de que pode haver mais chances para um substituto, ele gera uma reação muito forte. E esse é um momento de discussões internas no Partido Democrata em que fica uma ambiguidade, porque cada vez mais pessoas vêm a público para cobrar a desistência, o que acaba turbinando a percepção de que o Joe Biden não é mais capaz, não tem mais energia, ao mesmo tempo em que ele permanece em campanha porque não tem uma decisão tomada ainda. Então, o que você avalia dessa situação? Bom, Felipe, essa quase que uma mini revolta ali dentro do Partido Democrata, alguns poucos ali falando, olha, ele deveria desistir, isso daí já era um pouco até esperado. Por quê? Porque a eleição que acontece em novembro, ela não é só para o cargo de presidente. Toda a Câmara dos Deputados, as 435 cadeiras vão ser renovadas, né? 34 das 100 cadeiras do Senado também. E você tem eleição em 13 dos 50 estados americanos. Então, imagina você, um deputado como esse daí, do Partido Democrata, que quer vencer ali no condado dele, e tem um presidente que está tentando a reeleição, mas que não empolga, né? Então, aquele eleitor que está na dúvida se vai votar, se não vai, a hora que vê o Biden nesse debate, ele fala, eu não vou, né? E aí esse sujeito perde o voto dele, né? O candidato ao Congresso Nacional, o candidato ao Parlamento, sim, porque ele está ali para ser votado na mesma urna, né, na mesma eleição do que o presidente. Se o presidente não engaja, quer dizer que o cidadão pode não votar para esse parlamentar, então ele está olhando o interesse eleitoral dele. É claro. Quer dizer, para todos eles é importante você ter ali um cabeça de chapa, alguém que carregando a bandeira, que seja alguém que empolgue, que estimule, né? Claramente o Biden hoje não tem esse perfil. Esse pessoal todo está preocupado se eles vão conseguir ou não vencer a eleição também. Você viu nesses últimos dias, nessas últimas 24 horas, pelo menos, Duda Teixeira,
algum aceno de possibilidade de que a Kamala Harris, atual vice-presidente no governo do Joe Biden e vice na chapa dele de reeleição, assuma a titularidade dessa chapa, a cabeça de chapa, como a gente chama no Brasil? Ou, de fato, a impopularidade dela é tão evidente que a cúpula do Partido Democrata nem sequer cogita essa hipótese? Então, o que eu vi, assim, o Biden poderia até desistir e indicar ela, né? Falar assim, olha, eu saio, mas eu peço aqui que vocês escolham a Kamala Harris. Só que aí os delegados do Biden não têm nenhuma obrigação de acatar esse pedido do Biden. E aqui eu já comentei aqui, quer dizer, menos de 20% dos democratas endossaria o nome da Kamala Harris. O mais comum é falar de outros, o Gavin Newsom, o governador. Os governadores, especialmente, têm muito apoio nos Estados Unidos, porque os estados são muito fortes, né? Então, acho que seria uma briga boa para a gente observar. Agora, ela até hoje não mostrou nenhuma grande qualidade que seja de apelo, né, para o eleitor, né? Não tem nada assim, aquela ideia de, olha só, uma mulher multirracial, descendente de uma indiana e um jamaicano que veio aqui, self-made woman, né? Na verdade, tem vários problemas aí no perfil dela que não dão apelo, né? Ela até, quando foi a procuradora da Califórnia, ela é uma pessoa que instituiu ali a ordem, né? Foi durona, né, na polícia, e isso também vai contra os valores também dos democratas, que às vezes não querem uma polícia tão forte, por exemplo. Então, é difícil a situação para ela. Duda, ontem nós mostramos como o Lula mobiliza ali a sua claque, a sua militância, contra, inclusive, a imprensa, chamando os críticos, de uma maneira geral, quer dizer, não faz nem uma especificação, de titica de cachorro. Quer dizer, é como se ele só aceitasse, eu comentei isso aqui no programa, a subserviência total. Qualquer crítica, mesmo que pontual, para ele tem que ser rebatida, porque para ele é vista como um desaforo não se leva para casa. Eu estava falando de eleitores do Partido Democrata, ou os seus militantes, evidentemente, que estavam chamando de traidor o primeiro deputado, Lloyd Doggett, que pediu para o Biden desistir da corrida eleitoral. Agora, o Donald Trump, eu estava vendo hoje no X, o antigo Twitter, ele compartilhou uma postagem de uma conta trumpista que coloca uma arte gigante assim, para chamar a Liz Cheney, a Elizabeth Cheney, de culpada por traição, chamando ela de traição por... Cadê? Aqui tem até um motivo, né? Pedindo que ela fosse processada em tribunais militares televisionados. Né? Na verdade, não era um motivo, era um desejo de que ela venha a ser processada. O que acontece? A Liz Cheney é uma republicana que passou a criticar o Donald Trump conforme ele ia tomando medidas e dando declarações que eram percebidas como autoritárias. Essas, inclusive, que, pela leitura de muita gente, acabaram estimulando o 6 de janeiro de 2021. E o Trump compartilhou essa postagem, chamando, portanto, a sua correligionária, mas crítica dele, de traidora, de culpada por traição. Quer dizer, me parece que os populistas, à esquerda e à direita, nos Estados Unidos e no Brasil, eles só aceitam a subserviência total, e essas pessoas que têm uma postura mais independente, elas acabam sendo chamadas dessa maneira. O Trump, todo mundo que era partido republicano e que fez alguma crítica a ele, realmente ele não perdoou, né? E todo mundo que quer ter alguma participação ali no partido dele, na chapa dele, tem que adular ele, bajular ele, porque senão não tem nenhuma chance. E aí ele é realmente parecido com o que a gente tem aqui. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm essa ideia, né? De ou você está contra mim, ou você é do meu lado, ou você é opositor. É o nós contra eles que caracteriza o populismo de uma maneira geral, né? Quer dizer, a figura é tão carismática e mobiliza ali todo um eleitorado, e obviamente já teve a sua popularidade alavancada pelo período que estava no poder, com toda a ferramenta da máquina pública, que se você não ficar na aba, você não consegue ser eleito. Muitos não conseguiram por se tornarem críticos, mas talvez tenham mantido os seus princípios.